Eu vou declarar aberta essa sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Primeiro processo da pauta, recurso eleitoral de Carlos José Silva e outros. Inscrito para sustentação oral, os doutores Henrique Quirino e Henrique Bazan, primeiramente. Consulto os ilustres patronos se dispensam o relatório. Dispenso. Doutor Henrique, então o senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Cumprimento os excelentíssimos ministros deste Tribunal Superior Eleitoral. Me chamo Henrique Quirino e hoje falo em nome de Marcos Rocha, Carlos Cunha e o Partido Comunista nos processos indexados a esta sessão de sustentação oral. Ressalto, em primeiro lugar, devemos abordar algumas questões processuais de forma a aclarar a absoluta rigidez e regularidade formal de tramitação desses feitos. As 4 ações foram propostas por partes legitimadas a fazê-lo nos termos da Lei Complementar 64. Foram processadas por tribunal competente e foram movidas contra pessoas que tinham legitimidade para figurar no polo passivo. Inclusive, o vice da chapa majoritária, titularizado por João Silva, foi incluído no polo passivo da AIME, esta juizada pelo Partido Comunista, e com essa reunião, feita pelo corregedor relator, em obediência ao que manda o artigo 96b da Lei Eleitoral, o vice da chapa majoritária obteve acesso não só a todo o conteúdo de todos os processos que eram movidos contra si, mas também obteve possibilidade plena de contestação, manifestação e apresentação de contraprova. Portanto, não houve prejuízo qualquer à sua defesa, uma vez que a instrução desses processos se deu após a reunião deles nos meses de fevereiro e março de 2023. Portanto, agora passo ao ponto principal, central dessa sustentação, que é o mérito. Irei demonstrar a prática pelos investigados do ilícito de propaganda eleitoral antecipada. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o artigo 36A da Lei Eleitoral permite aos pré-candidatos a realização de algumas condutas simples, pequenas, miúdas, como, por exemplo, manifestar sua posição política em redes sociais, participar de pequenos eventos, ou mesmo divulgar a sua intenção de concorrer ao pleito eleitoral. Essas condutas são permitidas exatamente porque são pequenas, razoáveis, corriqueiras, e são compatíveis, inclusive, com um período que não é feito para a promoção eleitoral dos candidatos, que é a pré-campanha. Como se sabe, o artigo 36A da Lei Eleitoral garante aos pré-candidatos um direito, que, como todos os demais direitos, deve ser exercido em conformidade nos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência do TSE é clara em não permitir condutas excessivas ou abusivas nesse período de pré-campanha. Os atos desse período não podem extrapolar aquilo que esteja ao alcance do pré-candidato médio, aquilo que se figura como corriqueiro. Nesse sentido, eu menciono o trecho do voto do ministro Luiz Fux, no famoso precedente da Várzea Paulista, que inclusive impõe limites à pré-campanha. Cito: nesse caminho, esses parâmetros devem ser examinados à luz de uma comparação hipotética, mostrando-se toleráveis todas as ações de publicidade que estejam ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Claramente, Excelências, este não é o caso dos autos. Convido Vossas Excelências a ingressarem num breve experimento mental para verificar o caráter totalmente desarrazoado e desproporcional da pré-campanha dos investigados. Doutor Henrique, antes da gente adentrar nesse raciocínio mental que o senhor, né, nos propõe, eu queria voltar um pouquinho e indagá-lo a respeito de qual o interesse recursal, né, das suas razões recursais, qual é o interesse? Bem, muito obrigado, Excelência, pela pergunta, desde já. O interesse recursal da nossa parte existe não só para que seja declarado pelo TSE a ocorrência de todos os ilícitos que foram alegados nas nossas petições iniciais, lá no primeiro grau de jurisdição. Mas isso já não foi acolhido? Essa parte já não foi acolhida? Com relação à propaganda eleitoral antecipada? Sim, ela foi acolhida, porém, a gente gostaria de demonstrar a sua prática, inclusive para a formação de jurisprudência do TSE sobre o tema, inclusive para fixar o princípio do treat alike, cases alike, e também como forma de combater o recurso interposto pela outra parte, no seu recurso ordinário. Portanto, retomo o experimento mental que lhes convidei, Excelências, perguntando: teria o pré-candidato médio acesso à realização de mais de 75 eventos presenciais em período de pré-campanha e em todo o Estado? Teria o pré-candidato médio
acesso à contratação em pré-campanha, repito, de empresa especializada em marketing. Teria o pré-candidato médio acesso a mais de 60 minutos de exposição exclusiva na rádio, cita na capital do estado. Ressalto que a situação com a qual nos deparamos é de antecipação do período de campanha. Tanto é que os gastos dos investigados na pré-campanha corresponderam ao dobro daquele da campanha. Os contornos abusivos que as condutas dos investigados revelam convertem o exercício do direito do artigo 36A em abuso de direito, que não é tolerado pelo ordenamento jurídico. E esse abuso do direito do artigo 36A deságua naturalmente no ilícito de propaganda eleitoral antecipada, que resta, portanto, plenamente configurado. Agora, falarei sobre a prática pelos investigados do ilícito de captação ilícita de sufrágio. De início, cabe esclarecer a licitude de todas as provas ambientais, gravações ambientais, produzidas neste processo. O TSE já admitiu a plena licitude de gravações como a dos autos no recurso especial eleitoral 408/98. Além disso, todas as gravações anexadas revestem-se dos critérios fixados pela jurisprudência do STF, no recurso extraordinário 583/937, para se admitir a licitude de gravações ambientais. Bem, passando agora ao aspecto material da captação ilícita de sufrágio. O artigo 41A da Lei 9.504 define, em linhas gerais, a prática da captação ilícita de sufrágio como oferecimento, em troca de votos, de promessas, benesses, bens ou outras vantagens materialmente oferíveis pelo eleitor. Trata-se de forma torpe de conspurcar a liberdade de pensamento do eleitor e profanar-lhe a vontade política. No caso dos autos, ficou clara a prática por João Silva deste ilícito cível, em sua modalidade indireta, intermediado pelo gerente do restaurante, que era de sua confiança, Pedro Almeida. O próprio João Silva, proprietário do restaurante, ofereceu a todos os funcionários, de uma reunião por ele convocada, em reunião inclusive gravada e testemunhada, cargos do governo em troca de bom desempenho no restaurante. Logo após a sugestiva reunião, o gerente Pedro Almeida, conversando privativamente com um dos funcionários, consuma a vontade de João Silva e oferece ao funcionário, em troca de votos e apoio eleitoral, inclusive da captação de outros votos, uma melhoria de vida, uma ajuda, claras benesses que ganham contornos ainda mais concretos quando se considera o contexto em que foram proferidas, logo após a sugestiva reunião convocada por João Silva. Configurado o aspecto material da captação ilícita de sufrágio, vale falar rapidamente sobre o aspecto temporal. Embora nada tenha sido mencionado pelos investigados em seus memoriais, em regra, só se configura a captação ilícita de sufrágio após o registro de candidatura. Isso porque a Lei 9.840, de mais de 20 anos atrás, escolheu esse como termo inicial para a possibilidade prática do ilícito. Porque esse é o momento em que, em regra, os candidatos dão sua primeira manifestação pública, inequívoca e notória do interesse eleitoral. E é a partir dessa manifestação que eles conseguem ingressar na mente do eleitor, profanar-lhe a vontade política e realizarem o ilícito, violando o bem materialmente tutelado pela lei, que é a liberdade de pensamento do eleitor. Até por sua abusiva pré-campanha, os pré-candidatos já tinham feito essa manifestação pública, notória e inequívoca do interesse de candidatura, e por isso conseguiram violar o bem jurídico tutelado pela lei. E se a lei deve ser interpretada teleologicamente, visando proteger o bem jurídico, é essencial que se possa configurar o ilícito, mesmo antes do registro de candidatura. Agradeço. Muito obrigado, excelências. Doutor Henrique Bazan, o senhor tem a palavra. Bem, boa noite, cumprimentos excelentíssimos ministros do TSE, meu nome é Henrique Almeida Bazan, e a princípio devo continuar tal arguição tratando quanto ao uso indevido dos meios de comunicação entrelaçado com abuso de poder econômico. Pois bem, excelentíssimos, o que tivemos aqui foi um grande plano de campanha em pré-campanha por parte dos irmãos Silva. Isto é, tudo o que se poderia ter sido feito para colocá-los à frente de seus adversários políticos foi feito. Digo isso amparado nos seguintes pontos. 1. O custo dobrado da pré-campanha dos irmãos Silva em comparação ao custo da própria campanha. 2. A excessiva exposição dos então pré-candidatos em 75 eventos presenciais. Pasmem, excelentíssimos, consiste em um evento a cada 3 dias. 4. A contratação de empresa especializada em marketing digital eleitoral. 4. A excessiva exposição de senhor João Silva em rádio de sua própria família. Isto é, foram 60 minutos a mais, divididos em 4 entrevistas em rádio, repito, de sua própria família.
Bem, continuando, o quinto ponto que devo ressaltar, o bombardeamento de conteúdo nas redes sociais dos irmãos Silva, meticulosamente planejados por parte da empresa especializada em marketing eleitoral digital. Pois bem, tal bombardeamento promoveu a disseminação da imagem dos irmãos Silva e ainda instigou, fomentou a formação de uma militância digital eleitoral, que por todo o pré-eleitoral disseminou fake news e ainda, no período de pré-campanha, fez pedido explícito de voto. Pois bem, tais fatos causaram a poluição do ambiente informacional e ainda a manipulação da opinião pública. E o sexto ponto que desejo tratar consiste no uso da estrutura empresarial dos irmãos Silva. Isto é, os estabelecimentos da família Silva foram usados para reuniões e eventos e os funcionários da família Silva foram utilizados para mobilização e captação de votos. Pois bem, diante do apontado e ainda amparado pelo paradigmático caso da juíza Selma, lhes afirmo, não houve aqui uma pré-campanha, mas sim houve uma campanha extemporânea. Tivemos, assim, a intervenção indevida, excessiva e extemporânea do poder econômico, que jamais seria suportado pelo já citado candidato médio, caracterizando, assim, o ilícito presente no artigo 22 da Lei Complementar 64. Bem, continuando, agora tratarei do abuso de poder político, poder religioso, perdão, que já superada a suposta ilicitude das gravações ambientais, trago-lhes aqui, para basilar nossa reflexão, o recurso ordinário número 537.003, que tratou do abuso de poder religioso como, inverso, discurso religioso como elemento propulsor de candidaturas, infundindo a orientação política adotada por líderes religiosos. E continuo, pelo temor reverencial, não se coaduna com a própria laicidade que informa o Estado brasileiro. Pois bem... Doutor Henrique, eu gostaria só que perguntasse aonde que está previsto na legislação a questão do abuso de poder religioso, porque eu estou encontrando uma certa dificuldade em ver essa coação diferentemente de uma opinião e, na verdade, da própria manifestação livre do pensamento dos religiosos. Não é ilícito, não tem previsão nenhuma de que um religioso não possa manifestar sua preferência. Eu gostaria só que você me explicasse esse abuso no caso concreto. Bem, agradeço a pergunta. Inclusive, tal abuso de poder religioso já está sendo debatido no TSE. Inclusive, o ministro Fachin já trouxe um mês atrás, 2 semanas, e o abuso de poder religioso encontra-se contemplado dentro do abuso de poder de autoridade. E aqui, inclusive, muito pertinente a sua pergunta, pois devo afirmar aqui, o abuso de poder religioso jamais poderá ser abarcado pela liberdade de expressão ou liberdade religiosa, pois se assim fizéssemos, estaremos abrindo mão de preceito basilar de nossa democracia. Tal preceito consiste no voto livre. Pois bem, voltando ao contexto no qual desenhava, destaco ainda que o que ocorreu foi, segundo a metáfora do pastor e das ovelhas, que o que ocorreu foi um direcionamento ao voto, um direcionamento no qual o líder religioso, com sua figura em um momento de vulnerabilidade, de transcendentalidade, sugere um voto, sugere um caminho aos seus fiéis. E assim, tal caminho consiste no voto aos irmãos Silva. Pois bem, agora tratando de fraude na prestação de conta dos irmãos Silva, devo trazer aqui o artigo 30A da Lei das Eleições, isto é, a captação ilícita de recursos. Pois bem, tal artigo busca exatamente evitar o que ocorreu na situação presente, isto é, a cooptação do sistema político pelo sistema econômico. Senhores, os irmãos Silva sabiam que tinham incorrido em crime anterior, que foi a violação do teto de gastos de suas campanhas, e, por isso, omitiram informações de sua prestação de conta. Destaco ainda que os valores à margem de tais prestação de contas são apontados pela doutrina como a ponta do iceberg do tal ilícito, diante da dificuldade em apurá-lo. Pois bem, chamemos como queiram, de contabilidade paralela, de fraude em prestação de contas, ou, ainda no jargão popular, de caixa 2, mas temos aqui caracterizado o ilícito presente no artigo 350 do Código Eleitoral. Bem, por fim, agora tratando do conjunto da obra rapidamente, excelências, ainda que se insistam que não podemos dizer
ainda que insista a outra parte que não há gravidade em tal conduta, elas sim existem, quando observadas em conjunto. Nesse sentido, o conjunto da obra aqui autoriza a cassação de mandato. Inclusive, encontra um amparo legal no RESP 56.876. E aqui o conjunto da obra consiste no abuso de pré-campanha que gerou artificial engajamento de fiéis, de militantes, votantes nos irmãos Silva, o abuso de poder religioso, o abuso de poder econômico com recursos excessivos que proviram de desconhecido, com aporte desconhecido e à margem da prestação de contas, e ainda o uso indevido dos meios de comunicação. Pois bem, pede-se provimento integral dos recursos ordinário apresentado, bem como desprovimento in totum do recurso apresentado pelos investigados. Obrigado. Doutores, eu tenho 2 esclarecimentos a solicitar aos doutores. Primeiramente, ao doutor Henrique Quirino, digo que recebi os memoriais elaborados pela banca de advogados e me chama a atenção o item 1.3 dos memoriais, em que há uma alegação de suspeição do magistrado da origem, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu questiono, doutor, se há previsão no regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acerca de prazo para se suscitar a suspeição do magistrado regional. Bem, muito obrigado pela pergunta, primeiramente, excelentíssimo. Em realidade, o próprio Código de Processo Civil menciona que as alegações de suspeição podem ser feitas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Mas o que buscaram os recorrentes em seus memoriais, na verdade, não eram apontar alguma irregularidade no procedimento de alegação de suspeição, ou mesmo a alegação de algum problema no processo de execução que se deve dar à exceção de suspeição. O que buscaram os investigados em seus memoriais foi a rediscussão de uma matéria que já havia sido finalizada e explorada a exaustão no primeiro grau de jurisdição e que, portanto, torna-se totalmente descabida a sua rediscussão em termos de cabimento ou descabimento aqui no TSE. Antes de eu passar por outra questão de fato, que perguntarei ao doutor Henrique Bazan, consulto os meus colegas se sobre matéria processual tem algum questionamento aos patronos. Não, estou satisfeito. Tem um outro esclarecimento a solicitar ao doutor Henrique Bazan. Doutor Henrique, o senhor menciona na sua sustentação que houve comparecimento em eventos, entrevista em programas de rádio e contratação de empresa especializada em mídia. Eu gostaria de saber em que medida isso se caracteriza como ilícito para fins de enquadramento na AGE. Pois bem, excelentíssimo. O ponto que vem a lhes trazer é o conjunto da obra, além de que tais pontos todos somados certamente trazem aqui algo que é completamente fora de um candidato médio. Pois bem, ainda que não exista a necessidade de se prestar contas ou de se prestar esclarecimentos quanto à pré-campanha, não é possível que tais eventos tão significativos e tão desproporcionais e atípicos sejam parte de uma campanha. Quando observamos que isso está completamente fora de um pré-candidato médio, aí observamos a ilicitude de tais fatos. Passo a palavra, então, à doutora Rebeca Vieira, procuradora da parte adversa, pelo prazo regimental. Olá, boa noite, senhor, excelentíssimos representantes da Corte e os demais aqui presentes. Preliminarmente, eu desejo fazer uma pequena observação quanto ao caso. Na verdade, todo o caso aqui representado trata-se nada mais, nada menos de da judicialização da política, de todos os conflitos políticos. E a exigência de aplicação de sanções desproporcionais em relação aos fatos relacionados à acusação. Portanto, a maioria de votos comprovada nas eleições e até mesmo durante as pesquisas comprovam o desejo do povo e a manifestação da soberania popular prevista no artigo 1º da Constituição Federal e que concede o caráter de Estado de Direito ao
regime brasileiro e é devidamente exercido por meio do sufrágio consolidado no artigo 14 da Constituição Federal. Portanto, toda essa acusação será portanto, toda a acusação será será elucidada no decorrer da análise do processo. Pois bem, quanto à eficácia imediata de cassação, é necessário avaliar os direitos relacionados a cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição Federal, a qual prevê seu artigo 57, que as sanções não devem ser aplicadas até que seja feito o final do trânsito em julgado. Pois bem, quanto à acusação ilícita, quanto aos méritos relacionados às partes processuais, me aprofundarei no decorrer do processo por conta das características relacionadas a cada tipo de acusação. Por exemplo, quanto à captação ilícita do sufrágio proposta por Carlos Cunha, um opositor político de João Silva. A devida acusação não respeitou o contraditório, uma vez que não citou Pedro Almeida, gerente do restaurante, considerado durante a acusação. Trata-se de uma divulgação de uma gravação já considerada ilícita, devidamente ilícita pelo juízo originário, e ela que se trata de uma gravação superficial e induz ao erro. Inclusive, o discurso anterior do senhor João Silva trata-se somente de lealdade e não se caracteriza em captação ilícita de sufrágio, conforme o artigo 41 das leis das eleições, porque a captação ilícita de sufrágio pressupõe uma troca, uma vez que a relação de empregador e empregado entre o João Silva e aqueles aos quais discursavam não caracteriza a troca. Portanto, não pode ser caracterizada como captação ilícita de sufrágio. Nem mesmo a nomeação de funcionários pressupõe conduta ilícita. Inclusive, expressa o problema do litisconsórcio passivo necessário nesse caso, porque Pedro Almeida não foi chamado não foi citado durante a acusação e, por isso, tais acusações devem ser desconsideradas e o processo deve ser considerado nulo. Quanto à propaganda antecipada, todos os atos relacionados e citados pelos meus acusadores, na verdade, não se tratam nada mais nada menos do que pré-campanha legitimamente definidas pelo artigo 36A. Quanto aos abusos de direito que eles alegam, posso garantir que, segundo o ordenamento jurídico, eles não se tratam de abuso, uma vez que a propaganda antecipada cada vez mais expressa, na verdade, a liberdade de expressão e permite toda a consideração em relação às... Só um segundo. E permite todo o diálogo entre eleitores e candidato. Quanto a... Nessa fase, eu devo admitir que me surpreendi quanto ao pedido de reunião de demandas baseado no artigo 96A. Porque, na verdade, existe a necessidade de conformidade entre os pedidos e acusações. Fato que não ocorre, e na verdade é bem o contrário do que se vê, porque agora mesmo estou passando para uma acusação que não estava adstrita, nem considerada nas 3 AIGs, nem muito menos na AIME, que foram devidamente juntadas. Enfim. Quanto ao abuso de poder econômico, que estava presente nas ações de AIGE do Ministério Público e de Marcos Rocha, podemos dizer que
o poder econômico é pressuposto e permitido pelo nosso ordenamento jurídico. O que não pode ocorrer é seu abuso. E na lei complementar 64, no artigo 22, a qual delimita os procedimentos da AIGE, está previsto o poder econômico de forma diferente da qual os excelentíssimos advogados elencaram. Porque as AIGES e as AIMES, elas devem ter um forte teor de legalidade, porque elas são uma afronta ao sufrágio universal. E, por isso, precisam de forte consolidação legal. Quanto à arrecadação ilícita do MP, trata-se, mais uma vez, de uma dificuldade do litisconsórcio passivo necessário, porque, ao declarar a arrecadação ilícita por parte dos meus clientes, não foi declarado nenhuma pessoa jurídica a qual concedeu essas doações indevidas e não pôde ser provado por meio da verificação das contas eleitorais que houve transgressão. Inclusive, foi aplicado sanção aos irmãos Silva. Portanto, tal alegação já pode cair por terra e já foi devidamente punida. Quanto à fraude dos gastos eleitorais do Partido Comunista, que, na verdade, ele é um dos componentes do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que foi coligado, trata-se de acusações infundadas e que poderiam ser previamente resolvidas pelo diálogo. A palavra, doutora Vitória. Excelentíssimos representantes da Corte, preliminarmente, cabe ressaltar, quanto ao abuso de poder religioso, que ao observar o caso em questão, fica evidente que não podemos falar em abuso do poder religioso por parte dos irmãos Silva, uma vez que os mesmos, em sua ida ao Centro Espírita Luz Divina, não subiram ao palanque e muito menos fizeram nenhum pronunciamento. Também não podemos falar em abuso do poder religioso em face do líder do centro religioso, uma vez que o mesmo apenas proferiu um discurso exercendo sua liberdade de expressão, e não houve pedido explícito de votos, conforme disciplina o artigo 36A da Lei das Eleições. A ida dos irmãos ao Centro Espírita Luz Divina apenas é o exercício do direito de liberdade religiosa, e o discurso proferido pelo líder do centro apenas é o exercício do direito de liberdade de expressão. Ambos, esses direitos, como já ressaltado pelo colega da acusação, devem se sobressair a qualquer acusação de abuso de poder religioso. Quanto à alegação do uso indevido dos meios de comunicação, é extremamente absurdo exigir que incumbir os candidatos a responsabilização sobre assuntos abordados por seus eleitores em redes sociais, uma vez que seria humanamente impossível que os eleitores controlassem todas as notícias postadas e alegadas em respeito a eles. É impossível que os candidatos consigam controlar tudo o que foi postado ao seu respeito, inclusive fake news. Dado que os candidatos foram eleitos com números significativos de votos, tanto João quanto José Silva, estes possuem muitos apoiadores. Os apoiadores produzem as fake news como ideia de ajudar os candidatos, mas não deve ser incumbido aos candidatos a responsabilização por fake news postadas na internet, uma vez que seria humanamente impossível que estes controlassem tudo o que foi postado a seu respeito. Também não há provas de que a disseminação de fake news e notícias falsas a respeito dos candidatos foi feita de maneira premeditada pela chapa. A respeito de entrevistas concedidas a meios de comunicação, como, por exemplo, uma entrevista proferida a uma rádio, na qual João Silva possuiu 60 minutos a mais do que os demais candidatos, não houve ato abusivo, uma vez que não houve pedido explícito de votos, conforme disciplina no artigo 36A da Lei das Eleições, e que, segundo o mesmo artigo, seria dever da emissora conferir o tratamento isonômico a todos os candidatos. Logo,
o dirigente da emissora é o responsável por proferir tratamento isonômico a todos os candidatos. Não devendo se incumbir ao candidato. Vitória, me permita uma Pois interrupção. não. Essas entrevistas, elas foram dadas antes ou depois do prazo fixado pelo artigo 45 da Lei das Eleições? Foi dada cumprindo o prazo da Lei das Eleições. Todos os candidatos puderam dar entrevistas, porém a João foi concedido 60 minutos a mais pelo dono da rádio. Dando prosseguimento, caberia ao dirigente da rádio incumbir o tratamento isonômico a todos os candidatos. E haja vista que João possui um grande número de apoiadores, o dono da rádio e dirigente da rádio valeu-se... Dúvida, doutora, de quem que é de propriedade da rádio? A rádio era de um membro da família de João. Então não seria o próprio dever do próprio João fazer esse tratamento isonômico em relação aos demais adversários dele também? Não, pois a rádio não era de João, era da família dele. Ele não tem poder sobre o dirigente da rádio. Dando prosseguimento ao meu discurso, o dirigente da rádio, então, agiu com interesse econômico, uma vez que uma entrevista com um candidato que possui um grande número de apoiadores traria mais audiência. Então, ele apenas visou seu interesse econômico e o lucro. Então, incumbir a João a responsabilização por essa entrevista de 60 minutos a mais, por essas entrevistas que totalizaram 60 minutos a mais que os outros candidatos, quando quem deveria ser responsabilizado era o dirigente da emissora, nada mais é do que uma desonesta tentativa de tolerar a liberdade de expressão. Também ressalto que a ausência do dirigente da rádio no processo faz com que não seja exercido o verdadeiro contraditório, pois ele é o verdadeiro responsável, então este deveria ser parte do processo também. Obrigada. Cedo a palavra, então, para sua réplica ao doutor Henrique Quirino. Agradeço, excelências. Em primeiro lugar, venho trazer um contraponto a alguns dos argumentos levantados pela parte adversa. Em primeiro lugar, alegam a existência de litisconsórcio passivo necessário entre Pedro Almeida, o intermediário da compra de votos, e o candidato beneficiado. Entretanto, isso vai ao contrário do que atualmente considera pacificamente a jurisprudência do TSE. Por exemplo, menciona o recurso ordinário 471-9157, e cito: não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre o candidato e todos aqueles que teriam participado da captação ilícita de sufrágio, preliminar rejeitada. Além disso, mencionam os investigados a ser descabida... Doutor Henrique, mas há nesse julgado que o senhor citou, há uma diferenciação quando o possível co-réu, atua como mandatário ou como partícipe, não? É exatamente o caso aqui dos autos? Sim, excelência. Na verdade, o que se diferencia do caso destacado na jurisprudência e do caso presente é que, na verdade, o senhor Pedro Almeida comprou votos, na verdade, pelo candidato João Silva, não necessariamente atuando como mandatário expresso, desde que ele sabia que ia ser beneficiado pelo João Silva, se conseguisse apoiadores e votantes para sua campanha, mesmo que não tenha havido uma relação expressa de mandante e mandatário entre os dois, o proprietário e o gerente do restaurante. Portanto, aqui se aplica no inteiro teor o excerto mencionado. Bem, além disso, é necessário frisar que o abuso de poder religioso está fora e exaspera todos os limites intrínsecos e extrínsecos aos direitos de liberdade de expressão e de liberdade religiosa. E assim já decidiu, inclusive, o próprio TSE, ao admitir a possibilidade da ocorrência desse tipo de abuso, conforme mencionado por meu colega em sua sustentação. Inclusive, alegam as partes, inclusive de seus memoriais, que os candidatos investigados nada têm a ver com o abuso dos meios de comunicação, seja pelas fábricas de fake news criadas ou pelo prazo concedido a eles na rádio. Entretanto, como se sabe, a cassação dos mandatos é medida de proteção do pleito, de garantia da legitimidade e regularidade das eleições, e não sanção pessoal aos investigados. Portanto, necessária a manutenção da cassação. Por fim, apenas menciono que o que está em jogo aqui é a garantia da lisura da legitimidade do pleito, que são a própria essência do sistema democrático que se busca proteger na justiça eleitoral. Não se pode garantir a manutenção dos mandatos a candidatos como João José Silva,
que já entraram no plano eleitoral sem a intenção de jogar um jogo eleitoral limpo, um jogo eleitoral justo, praticando ao longo do tempo quase todos os tipos de ilícitos cíveis. Doutor Henrique, eu tenho questionamento para o senhor. Né? Então, se o objetivo da demanda, dessas demandas todas reunidas, é a lisura do pleito, a que título que o senhor emprega que os demandados, né, os demandados já entraram na disputa eleitoral a fim de quebrar o bloqueio, né, de burlar o sistema, sendo que a campanha deles todas foi assim: nós somos novos, nós somos a nova cara da política. Então, assim, isso está em discussão nos autos, essa parte? Henrique, eu concedo 1 minuto o decréscimo para o senhor responder à indagação da excelentíssima ministra. Perfeito. Muito obrigado, excelência, pela pergunta. Muito obrigado, doutor Gustavo, excelência, pelo tempo. Na verdade, o que se vê aqui é o fato de que o discurso encampado pelos candidatos nada tem que ver com a estratégia de campanha adotada por eles, inclusive em conjunto com a empresa de marketing contratada, de maneira muito provável, em relação a esse conluio, para que fossem eleitos. Durante o processo eleitoral, levaram a cabo os candidatos diversas condutas que demonstraram seu interesse de sair na frente, de largar, de queimar a largada em relação aos seus concorrentes no plano eleitoral, o que viola frontalmente a isonomia das eleições, que é um dos bens jurídicos tutelados pelo direito eleitoral. Portanto, o que se tem aqui, embora se insista que nada tinha, mesmo que se insista que nada tinham os candidatos a ver com as condutas, embora tivessem, ainda assim a necessidade de cassação é patente pelo fato de se ter desequilibrado o pleito eleitoral. Concedo a palavra à parte adversa para a tréplica. A defesa frisa insistentemente na existência do litisconsórcio passivo necessário não considerado nessa acusação. Os agentes principais que motivaram as investigações de abuso religioso, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, as acusações que teoricamente teriam mais respaldo jurídico foram todas baseadas em agentes que não foram citados durante todo o decorrer do processo. Conforme o artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio é necessário por conta da natureza da relação jurídica controvertida. Portanto, é essencial a citação desses e, por conta disso, por conta da não citação dos referidos, acarreta invariavelmente na extinção do processo em vigor em relação a tais acusações. Quanto ao resto das acusações, principalmente quanto à propaganda antecipada, é necessário frisar que a propaganda só é caracterizada antecipada quando existe o pedido explícito de votos. Não é possível considerar que a pré-campanha dos meus clientes que foi veiculada de forma tão revolucionária, posso dizer, que está conforme ao ordenamento jurídico e promove uma evolução no processo eleitoral, favorecendo a comunicação entre candidato e eleitor pelo uso de internet e por outros meios que, considerados inclusive ilícitos pelo Ministério Público, são, na verdade, se tratam de evoluções e não tem nada, não pode ser presumidos como fatos ilícitos. Quanto à reunião das demandas, elas só ocorreram devido à proximidade entre um dos acusadores e quanto aos ministros da corte. Posso afirmar isso porque o relator do caso, que juntou as demandas por ofício, na verdade é um amigo próximo de Marcos Rocha, o último ajuizador da AIGE, que simplesmente resultaria nos seus interesses. Por último, quero dizer também que
eu peço encarecidamente, na verdade, que esse fato de judicialização de conflitos políticos pare, porque o ativismo judicial está se tornando prejudicial ao nosso país. Eu peço, por favor, que seja procedente o recurso em favor dos irmãos Silva. Doutora Rebeca, eu tenho um questionamento para a doutora. Em relação ao ativismo judicial, que a doutora citou ao final de sua fala, a senhora quis, assim, a qualquer título, então, se houver alguma irregularidade, não há que se apurar essa irregularidade. A que título que a senhora cita o ativismo judicial, né? Até para esclarecimento em relação às demandas postas e analisadas por esta corte? Posso dizer que, na verdade, o ativismo judicial se dá primordialmente pela provocação, porque o judiciário, ele detém uma ideia de imparcialidade, de inércia, na verdade, devido às provocações e às alterações das considerações legais, a desconsideração do ordenamento jurídico e o desrespeito à segurança jurídica, o ativismo social o judicial dá as caras, na verdade. Questiono meus pares se há algum esclarecimento adicional a ser solicitado. Tranquilo, ministro. Então, sendo assim, declaro encerrada essa sessão e, não havendo mais nenhum esclarecimento, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer aos meus pares, agradecer ao Dr. Luiz Piscinin, a doutora Fabiola Coneglian, agradecer a presença dos advogados aqui, dizer que foi uma honra presidir essa sessão e passo a palavra ao Dr. Daniel para fazer o encerramento do evento. Eu quem agradeço, doutor Luiz Gustavo, a sua condução dos trabalhos, doutor Luiz Eduardo, doutora Fabiola. Repito, mais uma vez contar com vocês nessa experiência de muita alegria. Agradeço em meu nome, em nome da comissão organizadora, em nome das entidades organizadoras do IPRAD, da ABRADEP, da EJA, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Enfim, muito obrigado a todos vocês. E agradeço também aqui às nossas advogadas e advogados que fizeram sustentações orais tão consistentes, resistindo aos questionamentos da banca. E, como eu disse no começo, vocês estão prontos para fazer uma ação oral em qualquer tribunal. Se vocês passaram por essa banca como passaram hoje, certamente não é falando 15 minutos na frente de alguns desembargadores que vai intimidar vocês. Fiquem, esse ganho, esse prêmio vocês já têm. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma palavrinha antes de encerrar. Sim, doutora Fabiola. Pois não, claro. Bom, mais uma vez, né, agradecer a vocês a oportunidade de participar dessa banca com os meus nobríssimos colegas, né, que a gente, na vida real, a gente está sempre junto, né, muitas vezes em polos opostos, mas aqui a gente é uma grande família eleitoral e o Paraná é esse celeiro que né, porque a gente tem esses bravos advogados e combatentes. E em relação aos apresentadores, aos oradores, cumprimentar todos vocês quatro foram ótimos. Parabéns pela coragem, né, pelos estudos. Eu sei que esse momento é super nervoso mesmo, vocês estão sendo analisados. Oh, meu Deus, que azar. Travou aí. Travou. Travou no final. Foi só os últimos segundos, doutora Fabiola. Pode continuar. Me concede mais um minuto? A senhora pode falar quanto a senhora quiser. Fique tranquilo. Não, só dizendo que assim, que vocês vão ter que combater sim o bom litígio, né? Vocês vão ter que defender o direito dos clientes de vocês. E vocês fizeram aqui diante, né, de nós, né, um simulado muito bem feito, né? O nervosismo existe. Vocês estão diante de pessoas reais que e quem vai decidir sim são os jogadores. E uma dica para vocês que estão começando, né, aí, é o seguinte: quando vocês fazem uma sustentação oral, evitem criticar a corte
ou os juízes ou os ministros. Só uma dica, isso vocês combatam, isso, né? Então, assim, porque eles estão sendo julgados e são humanos que estão, né? Eles são julgadores, pessoas também, pessoas físicas. Então, às vezes, mas assim, foi muito bom, vocês estão de parabéns. Tá bom? Gente, eu gostaria só de agradecer imensamente assim, a oportunidade, o tanto que isso daqui faz a gente estudar, tanto que faz a gente lidar com situações que certamente serão presentes na nossa vida profissional, e ainda assim, de um modo assim, extremamente honroso, que é muito acolhedor. A mão que está batendo está afagando, e é um grande processo de construção assim, para a gente. Obrigado mesmo. Uhum. Daniel, só para acrescentar aqui antes de encerrar, pegando um gancho no que o Henrique falou, né? Nós três somos professores, eu, o Pessininha, a Fabiola, e a gente sabe que os cursos de graduação, direito eleitoral não é disciplina obrigatória, é facultativa pelo MEC, enfim, a maior parte dos cursos de direito do país não tem, e daí ver aí vocês quatro debatendo direito eleitoral com tanta propriedade, com tanta dedicação, é muito gratificante para a gente, né? Tenho certeza que vocês vão ser excelentes eleitoralistas, então aí ficam os meus parabéns para todos vocês. Então, por economia, também vou usar uma palavra rapidinho só para dar parabéns também a todo mundo e dizer que eu gostaria de ter tido uma experiência como essa que vocês estão tendo. Certamente eu participaria. Eu acho que o fato de vocês estarem aqui, já terem dado esse baita start na vida de vocês, já terem feito uma sustentação oral para especialistas, gente que está todo dia na labuta dos tribunais eleitorais em cada estado, no TSE, como somos nós três aqui, todo mundo que participa como avaliador, já é uma grande realização, e eu posso falar seguramente que eu acho que eu não iria nem um pouco tão bem quanto vocês foram aqui hoje, na minha época de graduação. Tá? Então, parabéns a todo mundo e boa sorte aí nos resultados finais. Muito obrigada. Certo, muito obrigada pela oportunidade. Vocês foram incríveis, pessoal. Tanto o painel de juízes, os oradores, os advogados aqui, todos foram maravilhosos. Muito obrigado. Nós encerramos agora mais um dia da nossa Electoral Multi-Court Competition, o terceiro dia de competição. Desejo aos oradores calma, né? Eu recomendo que amanhã vocês descansem um pouco pela manhã, já à tarde comecem a estudar, porque tem uma segunda rodada para todas as equipes, então isso vai se repetir. Nas segundas rodadas, o grau de exigência será ainda maior. Então, mas de toda forma, sintam-se realmente, reconheçam, sejam capazes de reconhecer o ganho da experiência e o amadurecimento que isso dá para vocês. E essa coisa que essa competição está proporcionando de conectar pessoas do país inteiro. Estou falando aqui de João Pessoa, tem 3 paranaenses aí julgando vocês. E cada um do seu lugar e todos conectados. Eu acho que o novo normal proporcionou isso para a gente. Talvez em outras condições essas pessoas não tivessem assim conectadas para essa experiência. Muito obrigado. Parabéns aos juízes pela condução dos trabalhos. E só um breve comentário, doutora Fabiola, sim, né? Quando você está numa corte, você está ali, sobretudo, para pedir, né? Ter essa clareza. A simplicidade do pensamento é essa mesmo, né? Você está ali para pedir, você pede. Então, por isso, todo esse acato, toda essa vênia, todo esse respeito, que é importante para quando vocês forem para a vida real, para a vida profissional, desempenhar o labor de vocês. Mas eu tenho certeza que tudo é aprendizado. Vocês vão ser incríveis, incríveis profissionais que vão estar trabalhando lado a lado. E aos doutores, comentei com o doutor Marcelo agora há pouco aqui, que eu acho que esse ano, no eleitoral, vai ter muito escritório fazendo muito corte internamente para resolver bons casos. Vai acabar acontecendo, vai pegar a onda. Muito obrigado, pessoal. Passa a palavra ao doutor Luiz Gustavo para encerrar a rodada. Agradecendo a todos mais uma vez, dando os parabéns aos nossos competidores. Uma boa noite, muito obrigado. Declaro encerrada a rodada e obrigado, Daniel. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.